Vamos lá, Fórum Mídias de hoje, 28 de maio de 2025. Olha a culpa do Lula aí, olha. Lula, por tua culpa, meu filho saiu de casa para fazer medicina. O Lula. É impressionante como é que esse tipo de culpa do Lula não é destacado, né? Eles gostam de botar culpa no Lula e nós vamos mostrar aqui por quê, por que atacam tanto. Eu sempre repito aqui uma frase do Roberto, atribuída ao Roberto Marinho, do que mais importante, muitas vezes, do que aquilo que a Globo publica, é aquilo que ela não publica. Enquanto eles ficam lá falando que a Janja isso, que não sei o quê, por que eles fazem isso? Sempre quando tem notícia boa do governo, eles procuram pautas de comportamento, pautas da primeira-dama. Agora, se é algum problema, se aparece que a economia está ruim, o desemprego aumentou, aí é a primeira página. Desemprego, inflação descontrolada. Agora, a inflação cada vez menor, investimento maior. Então, eles começam a falar de outro assunto para a gente não falar daquilo que é importante para a vida dos brasileiros. Ficam discutindo chover no molhado. Inclusive, lá na Globo News, que virou agora a central de fofoca, né? Outro dia, o presidente da Academia Brasileira de Letras, senhor Machado de Assis, mais conhecido como Merval Pereira, pelo amor de Deus, ele disse lá no meio das moças que ficaram tão incomodadas com a Janja, lá com Xi Jinping, ele disse que a Dilma era a mulher do Lula, chamou a Dilma de mulher do Lula, a mulher do Lula, e elas não falaram nada. Será que elas acham que a Dilma é mulher do Lula, mas não é a Janja? Aqui, a outra fofoquinha deles, que é a Sadi, saia justa entre Janja e Xi Jinping sobre o TikTok. Aqui um internauta chegou a comentar, olha, falta de limite de atuação da primeira-dama. Andréa Sadi, Globo News, agora define o que, como e quando Janja deve falar. Ao invés de se retratarem pela fake news divulgada ontem, continuam com ataques misóginos para cima da Janja. Elas ficaram insistindo com esse assunto durante dias. Mas agora o assunto mudou. Agora o assunto mudou porque virou a Marina. Cena explícita de machismo e misoginia, diz Sadi. Aí ela está certo, porque aquilo foi um verdadeiro horror ontem lá no Senado. Mas olha só, quero saber se haverá uma reação enfática do presidente da República. Olha só, ela não sabe. Eu não sabia ontem que o presidente Lula teve uma crise de labirintite na noite anterior, foi parar no hospital e estava em repouso determinado e obrigatório pelo médico. Inclusive, havia uma reunião do presidente com reitores das universidades e a reunião foi cancelada. Toda a agenda do presidente foi cancelada ontem. Pois é. A Janja, elas não comentaram a Janja. A Janja saiu imediatamente em defesa de Marina Silva após os ataques. A Fórum deu, mas a Globo News não. A Globo News estava cobrando o Lula. Agora, ela estava cobrando o Lula disso daqui, ó. A Marina Silva abandonou a comissão no Senado após novo ataque misógino de líder do PSDB. Foi uma vergonha. Não foi só misoginia, não. Foi misoginia e foi racismo.
Foi racismo. Foi racismo. Olha como a loura branca, divulgadora de bets, foi recebida no Senado. Até selfie tiraram com ela. Até selfie. E o presidente Lula falou com a ministra Marina pelo telefone, em particular. Ele não precisa prestar solidariedade em público, ele doente. Ele comentou com ela e ainda disse: me senti melhor depois que você tomou a decisão de se retirar da comissão. Você fez certo. Era isso mesmo que você deveria ter feito. Eu vi agora há pouco, antes de vir para cá, uma fala da Marina lá na própria Globo News. Lá na própria Globo News. Que pena que eu não tenha visto antes, senão eu teria recortado e colocado aqui, onde ela diz que ela recebe um apoio incondicional do presidente Lula, que todo o trabalho dela na área, que o desmatamento zero, ela conseguiu porque o presidente Lula apoiou, que toda a legislação ambiental, todo o trabalho dela no meio ambiente vem recebendo apoio incondicional do presidente Lula, assim como ele deu. Ela disse que falou com ele, preocupada com a saúde dele, e ele falou que estava, segundo as palavras da Marina, que estava se sentindo melhor depois que viu a atitude dela no Senado, de ter saído de lá. Agora, vejam bem, e elas estavam cobrando do Lula, em vez de ficarem centrando fogo nos senadores, partiram para o que o Lula e os ministros do governo Lula vão comentar sobre isso. É impressionante como é que desviam o foco. Olha só essa outra mais absurda ainda, porque é um absurdo em cima do outro. Saiu revista Fórum ontem. Eduardo Bolsonaro delira e diz que sanções a brasileiro é culpa do Lula, não minha. Ele está lá fora usando verba da Câmara dos Deputados, dinheiro público, para defender sanções. A gente já falou sobre isso ontem aqui. É mentira de que seja só Alexandre de Moraes. São sanções ao Brasil. Ele, o irmão dele, os dois irmãos dele, o Flávio e o Carlos Bolsonaro, o Jair Renan é proibido de falar. Ele é só para ficar mudo. O Flávio, o Carlos Bolsonaro e o Jair Bolsonaro dizem que o Brasil não é mais uma democracia. Eles dizem isso de boca cheia e estão falando a mesma coisa lá fora, que é uma ditadura do judiciário, perseguindo o Bolsonaro e a extrema-direita. Eles dizem isso. E agora o cara de pau vem dizer que se houver sanção, a culpa é do Lula, também é do Lula. Agora, olha só, outra culpa do Lula, que é outro absurdo, não sei se vocês viram essa informação, não é política, mas é como esse veneno da mídia contra o Lula chega ao ponto deste absurdo aqui, ó. Uma neta roubava do avô e culpava o Lula. Não sei se vocês leram isso. O avô confiava nela, tem 35 anos, não é uma netinha pequenininha roubando o dinheiro do cofrinho do vovô, não. Ela roubava, ela ia com ele ao banco no dia da aposentadoria e passava uma parte do dinheiro da aposentadoria do vovozinho para a conta dela, sem ele saber. Ele tinha um precatório para receber de quase R$200 mil. Quando o precatório entrou na conta dele, ele estava esperando por esse dinheiro, o precatório entrou e ela desviou a grande parte para a conta dela. Foram mais de R$100 mil, ela voltou para a conta dela. E quando ele estranhou aquele dinheiro, ela disse que tinha sido o Lula que havia bloqueado o dinheiro.
A culpa era do Lula. Também era culpa do Lula. É impressionante a cara de pau e como a coisa chega, como a coisa se desenrola, né? Como é, porque isso daí é baseado nesse negócio do INSS, porque foi o governo Bolsonaro que alimentou e foi no governo Bolsonaro que foram criadas 90% das empresas que exploraram, que roubaram os aposentados. No governo Lula é que eles descobriram tudo e botam a culpa no Lula. Quer dizer, a neta roubava o avô e dizia que o dinheiro estava com o Lula. Assim como os bolsonaristas incentivaram o roubo, sabe-se lá, se também não levando por fora, e botam a culpa em quem mandou investigar. Então, é tudo culpa do Lula, para esconder a verdadeira culpa do Lula, onde o Lula tem culpa. Olha aqui, ó, a viagem do Lula à China, é isso que sumiu do noticiário. Os chineses prometem investir 27 bilhões no Brasil. O Lula comentou lá na assinatura dos contratos. Hoje, demos mais um passo para fortalecer nosso intercâmbio bilateral e criar oportunidades de comércio e desenvolvimento. China e Brasil são parceiros estratégicos e atores fundamentais nos temas globais. Apostamos na redução das barreiras comerciais e queremos mais integração. Ou seja, na contramão do que faz o Eduardo Bolsonaro bajulando o Trump lá nos Estados Unidos. Aqui, alguns dos acordos fechados entre Brasil e China. Uma das maiores montadoras chinesas anunciou investimento de 6 bilhões para suas operações no Brasil. Outro, a empresa estatal chinesa GGN irá investir mais de 3 bilhões em um hub de energia renovável no Piauí. A Envision, líder global em tecnologia verde, investirá até 5 bilhões para construir o primeiro parque industrial net zero da América Latina. A empresa brasileira Nortec Química, maior produtora de insumos farmacêuticos da América Latina, firma parceria com as empresas chinesas a Sebright, a Aurisco e Goto Biofarm, da ordem de 350 milhões para a construção de uma plataforma industrial no Brasil. Uma mina de cobre, um grupo minerador chinês anunciou a aquisição da mina de cobre Serrote, na Alagoas, com investimento de 2,4 bilhões. A Longsys, empresa chinesa de semicondutores, anunciou investimento de 650 milhões, aumento da capacidade produtiva das fábricas de semicondutores de São Paulo e Amazonas. A empresa brasileira Nortec Química, essa eu já dei. A Apex Brasil firmou acordos com Luckin Coffee para a promoção de café brasileiro e com o Axia Filme para promover o cinema nacional e com a rede de supermercado Hotmax para a venda de produtos brasileiros no varejo lá na China. Além de outros acordos firmados aqui com a Eurofarma, com etc, etc, etc. E eles, isso daí, que é coisa que vai trazer investimento, emprego e renda no Brasil, não, é fofoquinha. Foi a Janja que criou uma saia justa com o TikTok. Em vez de falar do machismo, da pouca vergonha dos senadores, ontem com a senadora Marina, e no outro dia com a influencer das bets, aquela vergonha, em vez de uma investigação sobre desvio de dinheiro e de coisa, tirando selfies e fazendo joguinho, fazendo ela jogar online, ainda incentivando o jogo dentro do Senado. Não, eles ficam discutindo se o presidente Lula falou com a Marina, é óbvio, é óbvio. Então é isso aqui, ó.
o Brasil está dando certo e a culpa é do Lula. Essa culpa o Lula tem, mas essa eles não querem admitir. Era isso o Fórum Mídias de hoje. Boa, Melo, muito bom. Mais um Fórum Mídias excelente, como sempre. Muito bom, Melo. Esse caso da neta, absurdo, nós trouxemos ontem aqui no Fórum Café, gente. Ela desviou. Agora eu não lembro a cifra exata. Quase 200 mil, porque ela vem desviando desde 2021. Desde 2021, todo mês ela ia lá e mordia um dinheiro dele. Pegou do precatório, foram 112, ele tinha uns 200 para receber, e disse que era o Lula. A culpa é do Lula. O Lula é ladrão, ela roubando o avô e botando a culpa no Lula. Parece a turma do Bolsonaro. Igualzinho. Eles agem assim. Exatamente. Gente, até amanhã com mais um Fórum Mídias. Um abraço. Até amanhã. Valeu,